lembre-se de que nada pode ser chamado de fracasso, até que você o aceite como tal. Passamos agora para a nossa 11ª visita, onde apresentarei a visão criativa, o princípio do sucesso que é responsável pela construção de todos nossos planos, objetivos e propósitos. Já foi dito, a imaginação é a oficina onde moldamos os propósitos de nosso cérebro e as ideias de nossa alma. Não conheço melhor definição de imaginação do que esta. Existem duas formas de imaginação. Em primeiro lugar, há a imaginação sintética, que consiste em organizar e reunir ideias, conceitos e fatos reconhecidos dispostos em uma nova combinação. Muito raramente alguém cria uma ideia ou qualquer outra coisa absolutamente nova. Quase tudo o que a civilização conhece é apenas uma combinação de algo que é antigo. Em segundo lugar, há a imaginação criativa, que opera através do sexto sentido, e tem sua base na seção subconsciente do cérebro, e serve como meio exclusivo através do qual basicamente novas ideias ou fatos são revelados. Deixe-me dar alguns exemplos de imaginação sintética em ação. Primeiro, a invenção de Edison da lâmpada elétrica incandescente foi a criação da imaginação sintética, porque foi criada por uma combinação de princípios antigos e bem conhecidos reunidos em uma nova combinação. Segundo, Clarence Saunders, sua ideia, na qual se baseou o grande sistema de lojas inglesas, foi o resultado de uma imaginação sintética, porque ele simplesmente pegou emprestado o plano de lanchonete de autoajuda e o introduziu no negócio de mercearias. Mas, apesar da simplicidade do plano, disse que rendeu ao seu organizador $4 milhões durante os primeiros 4 anos após sua implementação. Terceiro, o primeiro automóvel de Henry Ford foi criado através da imaginação sintética, pelo simples procedimento de reunir o conhecimento do método de transporte, o cavalo e a charrete e a máquina de debulhar a vapor. Ambas as ideias eram antigas, mas coube a Henry Ford combiná-las em um novo método de uso. E ele se tornou o industrial mais distinto de sua época por suas realizações, sem mencionar uma fortuna fabulosa. Quarto, o homem que mergulhou um pedaço de sorvete no chocolate colocou um palito nele como alça e chamou-o de torta de esquimó, usou imaginação sintética, e iniciou uma nova indústria que ainda tem uma saída ampla de mantimentos, e rendeu a ele uma quantidade enorme. É seguro supor que o criador desse plano simples de merchandising foi bem recompensado pelo uso de sua imaginação sintética. Quinto, Sr. Worf fez uso da imaginação sintética pelo simples procedimento de montar uma loja de varejo, na qual uma grande variedade de mercadorias a varejo, de 5 e 10 centavos de dólar por item, que era oferecida ao público. E viveu para ver sua inovação em merchandising, iniciar uma série de lojas de varejo semelhantes que crescem anualmente. E rendem muitos milhões de dólares em vendas e enriqueceram o Sr. Worf com a barganha. Agora, darei alguns exemplos de imaginação criativa. Primeiro, a invenção do fonógrafo de Edison foi fruto da imaginação criativa, porque nenhuma parte de sua invenção jamais havia sido conhecida ou usada anteriormente. Segundo, Sr. Marconi, sua invenção da comunicação sem fio também foi o resultado da imaginação criativa, porque foi baseada basicamente em novas ideias que nunca haviam sido usadas anteriormente. Ele foi o primeiro a descobrir os meios pelos quais o éter poderia substituir os fios na transmissão do som. Terceiro, a descoberta do rádio por Madame Curie também foi o resultado da imaginação criativa, porque ninguém antes dela havia revelado a existência real do rádio, ou o método pelo qual ele poderia ser refinado. Quarto, a perfeição do avião moderno de Wilbur e Orville foi em parte o resultado da imaginação criativa,
e em parte o resultado da imaginação sintética, porque outros, antes de seu tempo, havia descoberto algumas das ideias que eles usaram com sucesso, mas eles foram os primeiros a coordenar essas ideias, e então eles trabalharam. Quinto, Robert Letourneau fez uso eficaz da imaginação criativa, ao construir máquinas pesadas de remoção de sujeira, que envolviam ideias nunca antes usadas, embora ele fosse praticamente inexperiente em engenharia e tivesse pouca escolaridade de qualquer tipo. Trabalhei com o Sr. Letourneau por 1 ano e meio, durante o qual o vi em ação muitas vezes, quando ele se baseava inteiramente na faculdade da imaginação criativa. E recebia suas ideias de fontes fora de sua própria educação ou conhecimento imediato. Agora, deixe-me dar algumas sugestões de como você pode fazer uso proveitoso de sua imaginação. Tendo em mente que a faculdade de sua imaginação, como todas as outras faculdades de sua mente, torna-se silenciosa pelo desuso e alerta pelo uso. Primeiro, criar um sistema de merchandising que possa ser executado pelos operadores de postos de gasolina em todo o país. E você pode fazer com que sua ideia gere mais lucro do que Clarence Saunders obteve com seu plano de loja torto e tortuoso. 2. Crie um plano ou sistema que faça com que os motoristas sejam tão corteses e atenciosos com os outros na estrada quanto são em suas próprias casas. E você pode reduzir a escandalosa taxa de mortalidade por acidentes automobilísticos e tornar-se popular e rico. Talvez, você possa acrescentar a essa ideia algum plano de engenharia, pelo qual as rodovias públicas seriam operadas de modo a forçar o motorista a dirigir com mais cuidado. E você também pode criar algum plano prático, pelo qual os motoristas de boa reputação seriam delegados como oficiais de trânsito auxiliares, com rádios bidirecionais em seus carros, e autoridade para multar e fazer prisões. Terceiro, criar um substituto satisfatório para os cigarros. E você pode se tornar mais rico do que precisa ser. Quarto, me dê um método aceitável para levar esses princípios de sucesso a crianças em idade escolar, e eu lhe direi como se tornar rico tanto em dinheiro quanto na felicidade. Que pode vir da contribuição do serviço, que beneficiam a posteridade melhorando a juventude. Me dê um plano que desperte e alerte as pessoas para que reconheçam e façam uso do potencial de suas próprias mentes, e eu lhe darei um emprego remunerado pelo resto de sua vida, que talvez você nunca tenha sonhado em conseguir. Sexto, traga-me um livro de histórias aceitável. Deslize-o para o interesse de crianças de 6 a 12 anos de idade com base nos 13 princípios da ciência do sucesso. E vou garantir a publicação e distribuição do livro em uma escala que o tornará mais rico do que você precisa. E bem aqui, caso você ainda não tenha reconhecido o fato que estou trazendo. Em que as pessoas às vezes sintonizam sua imaginação criativa, e apresentam ideias que beneficiam um grande número de pessoas e as tornam populares e ricas. Vou lhe dar essas sugestões apenas como uma inspiração destinada a apresentá-lo à sua faculdade de imaginação criativa. Todas as boas ideias foram usadas, eu ouvi você dizer? Muito pelo contrário, as melhores ideias ainda estão para ser reveladas e colocadas a serviço da humanidade. Não há mais oportunidades de ficar rico, eu ouvi você dizer? Ouça, por favor, pois eu tenho uma resposta para esta pergunta. Os associados de Napoleon Hill estão empenhados no negócio de ajudar pessoas com ideias sólidas a trazê-las à tona, e dá-las ao mundo em troca de riquezas. Se você me der um plano aceitável para influenciar pessoas casadas a adotar e usar o princípio da mente mestra em suas relações domésticas, você pode beneficiar muitos bilhões de pessoas em lares onde a harmonia não prevalece.
Se você tem uma ideia ou um plano melhor para usar o vendedor em qualquer área de vendas, sua ideia pode ajudar milhões de vendedores a aumentar suas rendas e trazer a você uma recompensa digna do valor de sua ideia. Ainda estou falando sobre exercitar sua faculdade de imaginação, mas estou limitado quanto ao número de ideias que posso lhe dar em tão pouco tempo, mas darei algumas ideias mais úteis em minha próxima visita. A imaginação é uma característica que se torna alerta apenas pela ação constante, baseada nos princípios de sucesso que descreve nestas visitas. Você é quem deve fornecer esta ação.